Amigos, amigas do Face, aqui é Nelson Albuquerque, começando 60 minutos a partir de agora, tá ok? Um abraço a todos, hoje é dia 1º de junho, estamos entrando já praticamente no segundo semestre, esse mês ainda, né? Segundo semestre, o tempo tá passando rapidinho, hein? As notícias do dia a partir de agora para você, tá ok? Começando! São 13 horas e 10 minutos. Muito boa tarde, amigos da cidadania. Começando os 60 minutos aqui pelo 104.9. Também você nos ouve através do www.radiocidadania.com.br e também através de aplicativos no seu celular, no seu tablet, no seu computador, Radiosnet ou TuneIn, tá ok? Estamos aí ao vivo no Facebook com imagem aqui dos estúdios da Rádio Cidadania FM, no Largo São Benedito da Estância Turística de Avaré. Um resumo das notícias do dia 1º de junho, já se foram 5 meses, estamos no 6º mês de 2017. Um abraço a todos os amigos que estão acessando e vamos em frente com os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Também as nossas agendas, amigos aqui da Agenda da Cidadania e também do Facebook. Estaremos falando das notícias aqui da cidade, dos blogs informativos, dos jornais impressos e também direto de Brasília, com a nossa parceria com a Rádio Nacional de Brasília, da EBC. Trazendo o Nacional Informa e trazendo uma notícia aí para os protetores animais, então é muito boa. Vaquejada agora é patrimônio nacional. Mudaram a Constituição para fazer isso e 373 deputados votaram a favor, só 50 votaram contra. A bagagem paga nos aviões das nossas companhias aéreas também é assunto. A Defensoria defendendo aí a questão do ato infracional sem vítima, tem toda uma estrutura jurídica para isso, a Defensoria Pública está atuando nessa questão. História hoje, falando que hoje, eu não sabia, é Dia Mundial, sabe do que, Tonelli? Da criança. Então nós temos 2 dias, esse é o Dia Mundial, e tem o dia no Brasil, que é 12 de outubro. Estaremos também falando de toda a crise política do Brasil e também aqui as notícias da cidade de Avaré, a partir de agora com a previsão do clima e parece estar querendo esfriar. Uma boa tarde a todos, vamos aos nossos apoiadores. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 13 minutos, estamos compartilhando aí com a página da Rádio Cidadania, a nossa imagem do Facebook, e já vamos mandar um abraço para os amigos que estão acessando a nossa página. Enquanto isso, UDI Ressonância Magnética do nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, se localiza ali na Rua Mato Grosso, número 800, pertinho da Santa Casa, fácil localizar. 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Equipe técnica médica especializada e o laudo sai aí até 2 horas, tá ok? E também a NT Chaveiros, da Avenida Paranapanema 263, ali no comecinho da Paranapanema. O Nelson está sempre atendendo bem você, 3732-1779 e 24 horas 997-61-1501. São nossos apoiadores, juntamente com a Farmaguide e com a clínica de vacinação aqui do Largo São Benedito. Vacina de gripe está disponível ali na clínica nossa do Largo São Benedito, tá ok? Tem meningite B, meningite ACWY, várias
vários tipos de vacinas a mais, além do calendário disponível nos postos de saúde. Hoje aniversaria aqui na nossa agenda o Agenor de Souza Lima, e faria aniversário o Roberto Jesus Souza, que foi funcionário muito tempo do posto de saúde, cuidava muito bem das vacinas lá. Eu lembro bem do Roberto, que infelizmente já faleceu, né? A gente está fazendo o registro que hoje seria aniversário dele. E também vou mandar um abraço para os amigos aniversariantes do Face, mas antes agradecendo o Robson Merlin, que já acessou nossa página, Fran e o Márcio também, um abração para vocês, a Marisa Dickler, sempre presente aí na nossa programação, também nos ajuda com o apoio da Multiflora, o Cláudio Paulucci, sempre, né, Cláudio? Sempre na audiência. Além disso, o Takashi Kimura, nosso contemporâneo de infância aí, a Maria Elisa Miranda, o Anderson Araújo, Heracles Tomasi, a Rosa Zanforlin Chablatura e Italo Bertoni, são todos amigos que estão aí conosco. Obrigado. Podem compartilhar, se quiserem, nas suas páginas as imagens aqui da cidadania. E não vamos também dizer que dia 8 de junho próximo teremos aí o lançamento do documentário aqui no Matilde Vieira, a escola que eu estudei. Você estudou lá também, Antonelli? Você não estudou no Matilde Vieira? Estudou também? Ele também foi aluno de lá. Vai ter a mãe de todas, isto é, Matilde Vieira é a mãe de todas as demais escolas, um documentário de 60 minutos, elaborado aí pelo nosso sobrinho, né, o Amauri Albuquerque, que é cineasta. Obrigado pelo convite ao Amauri, que já nos convidou há algum tempo atrás, e vai ser às 8h15 do dia 8. Eu tinha um compromisso na Câmara, felizmente mudaram aí o dia da audiência pública dos servidores, com relação ao estatuto dos servidores municipais. Vai ser no sábado, e nós poderemos estar presentes, se tudo correr bem, lá no Matilde Vieira. E a gente lembra também, estava vendo no Facebook, Cláudio não avisa a gente, né? Vai inaugurar o hotel do Cláudio dia 10 de junho. Eu fiquei sabendo pelo Face, viu? O Cláudio não me contou, viu? Ô Cláudio, me avisa, né? Dia 10 de junho vão começar as atividades exatamente do Plaza, Avaré Plaza Hotel, esse é o nome, né? Aqui pertinho da gente, na esquina da Rua Ceará, com a Rio de Janeiro. Ficou bonito por fora, vou conhecer por dentro lá oportunamente. A Marisa mandando um recado para a gente, que ela está estranhando, perguntando cadê o programa de antigo mobilismo. Já os colaboradores deixaram há algum tempo essa participação, mas está aberto aí para a gente, para terem participações em programas aqui da Rádio Cidadania. Não necessita de ser um programa específico, né? Pode ser uma participação dentro dos programas, né? O Cláudio Paulo, se quiserem fazer isso, não há problema nenhum, a gente pode verificar essa possibilidade. Aqui a gente atende o desejo do nosso rádio ouvinte e também do nosso agora telespectador, né? Nós temos o Facebook ao vivo. Eu queria mandar um abraço para o Daniel Trevisan e para o Anderson Paiva, que fizeram um programa terça-feira, conversa informal, 5 horas da tarde. Eles comentam muito bem as questões nacionais, as questões locais, e deu uma boa audiência aí no Face. Eu falei para eles que tenho que realmente transmitiram pela primeira vez, e a gente ficou contente com a repercussão que teve aí. A Suzy Bonan também acessou nossa página, um abraço para todo mundo aí. Eu tenho aqui, e o pessoal que está no Face pode perceber, um monte de documentos que o pessoal Esse documento, por exemplo, é da senhora Tereza Escolástica Marqueto Broto. Tá aqui, ó, é o RG dela, ela aqui com a gente também. O que mais que eu tenho aqui? Uma carteira profissional. Carteira profissional de quem? Do José André dos Santos. Tá aqui o José André. Tá, sua carteira aqui, rapaz. Como é que você vai conseguir novo emprego aí com essa crise de desemprego, hein, Antônio? Não pode perder a carteira profissional. Também tem aqui o Matheus Gabriel dos Santos Inácio, que perdeu o seu RG. Este é o Eniabe de Souza Mateus, também está aqui conosco. Tem cartão de crédito, aliás, cartão do cidadão, não é de crédito, não, do Ricardo Cardoso de Souza.
E tem aqui os papéis, que deve ser certidão de nascimento, pelo jeito. Tudo do José André dos Santos. Está aqui, ó. Perdeu tudo, hein, rapaz? Sem lenço e sem documento, como diria o Caetano Veloso no Alegria, Alegria. E aqui tem uma carteira também, sem dinheiro naturalmente, com um monte de documento. Deixa eu só localizar aqui. Tem até, ó, corintiano, rapaz. Corintiano aqui, olha aqui que beleza. Como é que é o nome do rapaz? Vamos ver aqui. São vários documentos do Dorival A. Caetano. Tá aqui seus documentos, Dorival A. Caetano. Então, qualquer coisa, procura. Quem conhecer essas pessoas que nós citamos, os documentos estão todos aqui, por favor, venham buscar. Um abraço para a Regiane de Branco, que sempre vai dar acesso à nossa página. A gente agradece sempre essa companhia. São 13 horas e 20 minutos, previsão do tempo. Vai esfriar, vamos confirmar aqui pela previsão, pelo meu sensitômetro pessoal aqui, viu, Tana? Tá esfriando, viu? Já estou de blusa, hoje estou de agasalho e de fato vai cair mesmo a temperatura. O Climatempo está confirmando neste momento 17 graus com sensação térmica de 19 neste momento. E durante o dia teremos a mínima de 11 graus, a máxima de 19 graus com 2 milímetros de chuva. Impressionante ontem. Ontem falamos que ia chover 4 milímetros, passou o dia todo sem chover. De repente, quando deu 11h30 da noite, mais ou menos, pelo menos no meu bairro lá, começou a chover. Poxa, deu certo a previsão, mas não choveu muito. Hoje só 2 milímetros também. E a velocidade do vento a 14 km horários, 6h50 nasceu o sol, às 17h38, com toda a sua majestade, ele vai se pôr. Pois é, nublado pela manhã, com possibilidade de garoa, tarde de sol, com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade. Vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos aqui na nossa página do Face. Olha, eu achei esse vídeo aqui muito interessante, uma professora da USP, não tem o nome dela aqui, talvez tenha, deixa eu dar uma olhadinha. Ela é o vídeo de ciência da USP. Ela faz em 4 minutos uma análise muito interessante da campanha da abolição da escravatura, resgatando o nome de André Rebouças como um nome fundamental para a campanha abolicionista, que na verdade começou, segundo ela, cerca de 10 anos antes daquilo que nos ensinam. E o André Rebouças, viu, Tetonelli, ele era negro, era empresário, ele tinha escravos na casa dele. E o que aconteceu? Ele, como todo o pessoal da elite da época, ia viajar para a Europa, e ele resolveu dar um pulinho também nos Estados Unidos. Ele era negro. Isso lá em 1800 e alguma coisa. O que aconteceu lá em Nova York, quando ele foi conhecer? Ele foi tratado como negro. Ele não pôde, ele era rico, ele era empresário. Então botaram num hotelzinho, no fundo de um hotel de 5ª categoria. Ele não podia ter acesso a um monte de coisa, porque ele era negro. Ele não podia circular na área, digamos, do hotel lá, ficar não podia frequentar o restaurante. E ele sentiu na pele o que era ser negro nos Estados Unidos. Ele voltou para o Brasil aí com as ideias abolicionistas, já tinha certamente alguma noção disso, alguma tendência para isso, e a partir daí ele começou a entrar e atuou muito nos bastidores, aí fez contato com os intelectuais da época, com todos os ativistas, ele deu alforria para todos os seus escravos. Então ele, como negro, ele pertencia à elite e sentiu na pele lá nos Estados Unidos o que era ser negro. Que coisa, né? Bem interessante esse vídeo, está na nossa página aí, o Giba já acessou, o Rogério Correia, a Fernanda Pereira também gostaram disso. Outro também vídeo que eu achei muito curioso é o depoimento do procurador Carlos, né, o doutor Carlos, lá de Curitiba, dizendo que ele estranhou a decisão do Sérgio Moro, do doutor Sérgio Moro, liberando a mulher do Cunha, do Eduardo Cunha, dizendo que ela não tinha conhecimento daquele $1 milhão que está na conta dela, que ela gastou com joias, penduricalhos, sapato de grife, roupa de grife, que ela não tinha culpa e não puniu, né? E o Carlos ele estava falando assim, mas isso foi motivo do coração generoso do doutor Sérgio Moro, mas nós vamos recorrer
porque não tem sentido ela, a Cláudia, jornalista, pessoa que sabe o que quer, de repente não sabia que aquele dinheiro era ilícito. Então ela está sendo processada por lavagem de dinheiro, o Ministério Público quer que ela seja condenada. E o doutor Sérgio Moro, que não extinguiu a punibilidade da dona Marisa, esposa do Lula, até hoje, ela que já morreu, ele resolveu não dar nenhuma sentença desfavorável à dona Cláudia Cunha, mulher de Eduardo Cunha. Quer dizer, realmente complicada essa decisão aí, que foi muito criticada por muita gente. E outro vídeo que eu achei muito interessante, foi pego num grampo, a bronca do Aécio Neves, do governador do Paraná, o Beto Richa. Por quê? Porque um assessor dele, um secretário do governo do Richa, desceu o cacete no Facebook e no Aécio, por causa da delação que aconteceu aí. E o Aécio ficou bravo, hein? Ligou e aparece toda a conversa com direito aí a alguns palavrões, inclusive. E está na nossa página também, e várias pessoas já viram, que viralizou esse vídeo em toda. E também tem um outro dado que eu achei muito interessante, que a Jandira Fegali publicou, mostrando, isso aqui é bom para o Tonelli saber também, o Tonelli, olha, nível de desemprego em 2002 no governo Fernando Henrique, 11,7%. 2010, governo Lula, nível de desemprego, 6,7%. 2014, ainda no governo Dilma, 4,8%, o menor nível de desemprego. 2016, já após o golpe, 11,5%. Em 2017, o governo Temer, 13,7%. Veja bem, olha a diferença. O governo Dilma, 4,8%. Então, quem foi culpado por essa taxa de desemprego? É bom a gente meditar sobre isso. Está aí na nossa página também. São dados oficiais do IBGE. E também um vídeo muito interessante que o Lindenberg Farias postou na sua página, eu compartilhei, mostrando aí com a narração do Juca Kfouri, pedindo, enfim, fazendo uma análise desde o impeachment até agora, o que realmente aconteceu e pedindo desculpas, na verdade, pelas pessoas não entenderem a tragédia que colocaram o Brasil após o impeachment. É bem interessante, cada um tem a sua opinião política, eu tenho a minha, você tem a sua, mas dá uma olhadinha nesse vídeo que é muito interessante, né? As imagens começam, na verdade, naquela famosa cena em que a ex-presidenta Dilma estava no estádio de futebol e, de uma maneira extremamente triste e deselegante, muitos entoaram um sonoro palavrão dedicado a ela. E depois você começa a ver toda a sequência do impeachment, aquela falsidade dos deputados falando em Deus, em família, e até o absurdo do Bolsonaro elogiar o torturador. São imagens assim que, infelizmente, algumas delas inesquecíveis, indeléveis, como diria o poeta, né? E a gente vê esse vídeo e vê, na verdade, até pede que nós queremos de volta a nossa democracia, diz o narrador Juca Kfouri. Mas é interessante olhar isso daí. Vamos direto a Brasília, vamos mostrar o edital, já está publicado o edital, querem passar para a iniciativa privada, sabe quem? Sabe quem? Sabe quem não sabe o quê? O Pacaembu. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Brasil sai da recessão e governo comemora. Publicado edital para a concessão do Pacaembu à iniciativa privada. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EPC. Empresa Brasil de Comunicação. O Brasil saiu da recessão. O PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano. O presidente Michel Temer e o ministro Henrique Meirelles comemoraram. Saiba mais com Daniele Soares. Bom dia, Dani. Bom dia, Zé Carlos. O presidente Michel Temer afirmou pelo Twitter que a recessão acabou, ao comentar o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, divulgado hoje pelo IBGE. Segundo o dado, a economia brasileira cresceu 1% nos primeiros 3 meses do ano, em comparação com o último trimestre do ano passado. Segundo Temer, isso é resultado das medidas que o governo vem adotando. Ele destacou que o país voltou a crescer e, com as reformas, acredita que a economia vai crescer ainda mais. Na mesma linha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, divulgou nota comemorando o que chamou de dia histórico. Disse que há 2 anos o Brasil saiu da
que 2 anos o Brasil saiu da pior recessão do século. Nesse período, segundo ele, milhões de brasileiros perderam seus empregos, milhares de empresas quebraram e o Estado caminhou para a insolvência, ou seja, quando não consegue mais pagar dívidas. Mas, de acordo com o Meirelles, o cenário começou a mudar. Ele afirmou que o forte crescimento da economia no início do ano é uma comprovação de que o processo já mudou. Lembrou que ainda há um caminho a ser percorrido para alcançarmos a plena recuperação econômica, mas assegurou que o Brasil está na direção correta. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. Obrigado, Dani. Está no Diário Oficial de São Paulo o edital para a concessão do estádio do Pacaembu à iniciativa privada. A Prefeitura quer economizar 9 milhões de reais por ano com a venda. Um abraço para a Toninha. Não vai mais gastar esse dinheiro com a manutenção do estádio e do clube. O Museu do Futebol e a Praça Charles Miller estão de fora do edital. Os interessados devem entregar estudos sobre investimentos de amanhã até 3 de julho. Nacional. Onde está o corpo de Mané Garrincha? A Prefeitura de Magé, na região metropolitana do Rio, vai exumar os corpos enterrados em 2 túmulos do cemitério de Raiz da Serra para verificar em qual deles estão os restos mortais de Manuel Francisco dos Santos, o ex-jogador Mané Garrincha. Os 2 têm lápide com o nome do ex-atleta do Botafogo. A dúvida surgiu quando o prefeito Rafael Tubarão, para atender a uma promessa de campanha, decidiu reformar o cemitério e o túmulo de Garrincha. Agora, Tubarão está entrando em contato com a família para realizar a exumação e um exame de DNA nos restos mortais que estão nos 2 túmulos para saber onde se encontram os de Garrincha. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 31 minutos. Abraço para o Giba Soares, para a Sônia Versignaci, que também entrou na nossa página. Estamos compartilhando com as demais páginas que nós temos aí. Abraço para o André Guazelli, do jornal A Bigorna. Conosco o DI Ressonância Magnética. A equipe do Dr. Ronaldo está ali na Rua Mato Grosso, número 800, 37323264, das 7 às 18, de segunda a sexta. Atende particular, atende convênios, todos os convênios. E também tem uma equipe médica especializada, equipe técnica gabaritada aí com 2 equipamentos super modernos de ressonância magnética. E a NT Chaveiros teve problema com fechadura com chaveiros, está aí. Avenida Paranapanema, NT Chaveiros 263 3732-1779 e o 997-61-1501. Se você tiver jornal aí e não sabe o que fazer com ele, traga aqui na Rádio Cidadania, que vamos encaminhar para a entidade filantrópica que utiliza muito jornal, tá ok? Vamos com mais informações. Estou abrindo aqui o Jornal do Goiê, vamos abrir também o Jornal Bigorna, Vitoriano, prestigiando a todos os blogs informativos aí e tem notícias aqui da cidade. Vem aí o encontro anual Herculano Pires. O Rodrigão, que é nosso colaborador, e a Marli estão exatamente dentro da organização dessa homenagem ao senhor José Herculano Pires, que nasceu em Avaré no dia 25 de setembro de 1914 e faleceu em 1979, 9 de março. E foi filho do farmacêutico José Pires Correia e da pianista Bonina Amaral Simonete Pires. Fez seus primeiros estudos em Avaré e Thaís Cerqueira César, espírita, desde a idade de 22 anos, não poupou esforço na divulgação falada e escrita da doutrina codificada por Allan Kardec. Tarefa essa a qual dedicou uma parte da sua vida. É considerado o maior escritor espírita brasileiro e é nascido aqui em nossa cidade.
Aproxima-se a data do esperado encontro anual Herculano Pires. O encontro será no próximo dia 11 de junho, um domingo, na Colônia Espírita Fraternidade, aqui em Avaré, das 9 às 16 horas. As palestras serão realizadas por Orson Peter Carrara, Kennedy Martins, Alan Vilches e Heloísa Pires. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho em todas as casas espíritas de Avaré e região. Ingresso R$ 25,00 mais 1 litro de leite que será doado para a Colônia Espírita. Maiores informações nos telefones 981 46 83 38 e 981 63 19 97. Tá ok? O vereador Stat está pedindo revisão dos valores do ITBI, prorrogado o prazo para inscrição no FIES. Cerqueira César terá selo do centenário de Cerqueira, olha aí, fazendo 100 anos lá também, hein? E a Avaré já fez algum tempo. Secretários não estariam respondendo requerimentos, foi uma reclamação de alguns vereadores lá na Câmara Municipal. E Xavier, o grande pintor aqui da cidade, está expondo no Centro Cultural até o dia 16 de junho. Está aí um convite para dar uma passadinha no Centro Cultural até o dia 16 de junho para conhecer a obra do Xavier. Aliás, Xavier que fez a nossa... o nosso símbolo, até está atrás da gente aqui, da Rádio Cidadania, o prazer de ouvir rádio com o skyline, com o desenho, o perfil da cidade, né? Bem legal ficou esse trabalho de Xavier, que fez isso há uns 12, 13 anos atrás. O Supremo pode descriminalizar jogos de azar em todo o Brasil, também é outra notícia que está no Jornal do Goiê. E o espaço de dança Alecida Toledo, que é filha do próprio Goiê, é destaque lá em Barra Bonita, a terra onde está o Ailton, a Ruth, Sclomóvel, né? Nossa cunhada, durante muitos anos ali tiveram o El Puerto com muito sucesso. Agora também Jaú, um restaurante, quem vai a Jaú, vale a pena conhecer, como também tem o Boteco do Velho lá, tocado pelo Ailton, que também é muito legal, né? Em relação a essa matéria que o vereador está pedindo revisão do ITBI, quem tem comentado também bastante isso é o próprio vereador Barreto do Mercado, que tem sempre colocado e cita um exemplo que mostra a necessidade de ter uma comissão, e parece que está prometido pelo Executivo que vai ser criada essa comissão, para reavaliar. O ITBI você paga quando você compra um imóvel. Você tem que pagar 3% do valor da transação, do valor do imóvel. E o ITBI, num caso citado pelo Barreto, do amigo dele, o cidadão comprou a casa por 150, 160 mil. E o valor venal que incide, o valor de referência que incide o ITBI, está dando 240, 250 mil, maior do que o valor de mercado. Isso não pode. Então, essas discrepâncias têm que ser corrigidas, nesse sentido que o vereador Barreto comentou. E o vereador Stat, que sempre falou sobre esse assunto, está pedindo para que a Prefeitura informe o motivo do valor do ITBI não estar sendo revisado de acordo com os valores do mercado. Segundo ele, a situação é complicada, um verdadeiro absurdo, um assalto aos cofres dos munícipes, taxas elevadíssimas de valores de imóveis do município. O vereador Stat, ele constrói e vende casas, né? Então ele está bem a par disso. Diz que o valor dos imóveis desvalorizou em todas as regiões e em Avaré continua supervalorizado para o efeito de transferência. Então é fundamental essa comissão de avaliação para justamente corrigir as distorções. Agora, os 3%, a alíquota é uma taxa praticada em todas as prefeituras e é uma fonte de recursos para a municipalidade. Isso é uma coisa que tem que existir. Esses 3% naturalmente estão dentro do esperado. O que tem que ser reavaliado é o valor de referência sobre o qual incide essa taxa. Habitualmente não pode ser mais que 70% do valor de mercado, tá certo? Então, eu acho que essa comissão é bem-vinda e deve ser implantada, deve ser formada para fazer essa reavaliação. Um abraço para a Karen Ferraz, que está aí também na audiência dos 60 minutos aqui da Cidadania. Eu vou mostrar essa matéria para vocês. Quem vai ficar muito bravo é a Lúcia Brandão, viu? A Lúcia Brandão, se estiver na audiência, olha, Lúcia, a Lúcia é protetora animal, a gente tem simpatia pela causa, tem a Dinai que faz um trabalho importante na cidade, tem o pessoal do Quatro Patas, tem o pessoal do Abrigo Picolina, que todos eles
tem um trabalho, e mais outras pessoas que anonimamente muitas vezes estão nessa causa animal, né? Aliás, até a propósito disso, o secretário da Agricultura falou na última sessão comigo, dizendo que já está quase finalizada estão finalizadas as tratativas para alugar casa lá no Paraíso para reativar o centro de castração gratuito da Prefeitura. Faltam naturalmente alguns ajustes, na Prefeitura tudo é muito burocratizado, então essas coisas demoram. Mas voltando à matéria que eu vou mostrar aqui, ontem na Câmara Federal, 373 deputados votaram a favor, em segundo turno, de mudar a Constituição para tornar a vaquejada legal, dizendo que não causa maus tratos aos animais. 50 deputados votaram contra. 3 partidos, a matéria vai dizer aí, fecharam a questão contra, e o PT e o PSDB, que são os 2 dos 3 maiores partidos lá, liberaram os seus deputados para votar de acordo com a consciência. Eu vou cobrar aí do deputado que a gente tem contato, né? Quero saber como é que votou o Paulo Teixeira, viu, nessa questão. Eu acho um absurdo transformar, eu sei que no Nordeste tem toda uma tradição, mas que a vaquejada, o que é a vaquejada? 2 cavaleiros cavalgam ao lado de um boi, né? E puxa, ou de uma vaca, e puxa o rabo com toda a violência até derrubar o animal. O que acontece? Rompe a coluna vertebral do animal, viu? Lógico que com aquele peso todo. E transformaram isso, mudaram a Constituição para transformar isso em patrimônio nacional, dizendo que não tem maus tratos. Me desculpem, mas não dá para concordar. Vamos a essa matéria. 373 votos a favor, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que torna constitucional a prática da vaquejada. Apenas 50 deputados foram contra a PEC e outros 6 deixaram de votar. O texto aprovado diz que não são consideradas cruéis as atividades desportivas que utilizem animais. Para isso, a prática deve ser registrada como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, e garantir o bem-estar dos animais. Parlamentares da Rede, PSOL e PV criticaram a PEC que, no entendimento deles, permite o maltrato aos bichos. O PSDB e o PT liberaram suas bancadas. A PEC segue agora para promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado. Na vaquejada, 2 vaqueiros montados a cavalo têm de derrubar um boi, puxando-o pelo rabo. No Maranhão, onde a festa é comum, existe um projeto de lei de 2015 que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural do Estado, instituindo medida de proteção e combate aos maus tratos dos animais. De Brasília, Graziele Bezerra. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. São 13h42. Conosco a UDI Ressonância Magnética. Fica ali na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779 e também 997-61-1501. Quem tiver jornal em casa pode trazer aqui na rádio, que estaremos encaminhando aí para uma entidade filantrópica que utiliza muito jornais. Também lembramos que a Farmaguide está conosco, além da clínica de vacinação aqui do Largo São Benedito. Lembramos que tem a vacina de gripe disponível para quem quiser aplicar em qualquer faixa etária, assim como também nós temos aí a vacina para meningite B, que é uma novidade, a meningite ACWY também, entre outras, né? São 13h43 minutos. Vamos a mais uma matéria direto de Brasília. Agora é a cobrança de bagagem pelas companhias aéreas.
Da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que liberou as companhias aéreas para estabelecer as próprias políticas de cobrança pelas bagagens despachadas, a Azul determinou que quem não despachar nenhuma mala vai pagar tarifas mais baratas a partir de hoje. Clientes que comprarem a passagem pelo preço normal continuam com a franquia de 23 quilos na companhia, mas as novas regras também aumentaram o limite de peso da bagagem de mão de 5 para 10 quilos em todas as empresas aéreas. A Gol também vai oferecer a partir do dia 20 uma tarifa mais barata para quem não precisar despachar bagagens. Nos voos nacionais vai ser cobrado o valor de R$ 30 para despachar uma mala de até 23 quilos. A partir do início de julho, a Latam vai passar a cobrar pelas bagagens e o preço da primeira mala também vai ser de R$ 30. Já a Avianca decidiu não cobrar pelo despacho de bagagens neste primeiro momento. De Brasília, Murilo Carvalho. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h44, aí a Marisa Dickler, o Cláudio Paulo está dizendo que ele e o Gustavo estão aí conversando para ver quando que eles poderiam fazer de novo o programa de antigo mobilismo. Basta a gente conversar, conversando a gente se entende, né, para ver questão de horário, de dia, essa coisa toda, ok? São 13h45 agora, a gente agradece a todos os amigos aí que estão acompanhando pelo Face e também pelo 104.9, assim como também pelo www.radiocidadania.com.br e pelos aplicativos. Eu acho extremamente prático o aplicativo Radiosnet ou TuneIn, você colocar no seu celular e você ouve em qualquer parte da cidade, do Brasil e do mundo a internet, agora com a nossa rádio, né, pela internet. E agora com o 4G, eu já fiz até uma experiência, viu, Tonelli? Tem alguns pontos da cidade que a cidadania, às vezes, no rádio do carro, a gente percebe que varia um pouquinho a recepção, pelo fato de ser uma rádio comunitária de baixa, de apenas 25 watts, né, de baixa potência. E eu coloquei no celular, pelo 4G, né, você vai ouvindo no Radiosnet, por exemplo, no aplicativo, perfeito, viu? Quando abaixa no rádio, no celular não abaixa, então realmente vale a pena. E quando você está fora daqui, em São Paulo, ou qualquer lugar, na praia, ou até mesmo no exterior, como já aconteceu, o 20 nós, teve no Havaí, né, do outro lado do mundo, ouviu a cidadania esses dias atrás, no mês passado, na verdade, né? Agora meu filho está lá na Colômbia, né, passeando esses dias com a esposa, com certeza vai ouvir a gente lá, além de ver pelo Face também, vai ouvir a gente através do aplicativo Radiosnet. Baixa gratuitamente, não paga nada. Senado aprova fim do foro privilegiado. Tem gente comemorando isso. Observei hoje o comentário do Ricardo Boechat de manhã e até percebi que ele tinha muitas dúvidas com relação da abrangência do fim do foro privilegiado, mas o fato que está aqui no Jornal Estado de São Paulo é o seguinte: o Senado aprovou ontem, por unanimidade, 69 votos a 0, a proposta de emenda à Constituição que extingue o foro privilegiado para todas as autoridades, com exceção dos chefes dos 3 poderes. O texto, porém, sofreu alteração para favorecer a classe política, diz o Estadão. Depois de acordo firmado entre o relator Randolfo Rodrigues, que é da rede do Amapá, e líderes partidários, continua vetada a prisão de parlamentares até que o processo seja julgado em última instância, salvo em flagrante de crime inafiançável e com autorização do presidente da respectiva Casa, Câmara ou Senado. Durante a discussão também foi suprimido o artigo da PEC que explicitava a prisão de parlamentares após condenação em segunda instância. Então deixaram privilégios para os senhores parlamentares. A questão abre espaço para contestação de decisão recente do STF que permitiu a prisão já após a condenação em segunda instância. A proposta acaba com foro privilegiado de 55 mil autoridades e segue para a Câmara dos Deputados, onde provavelmente vai ter alterações. Se isso acontecer, tem que voltar para o Senado para nova avaliação. Supremo retoma a sessão para discutir alcance. O STF iniciou ontem discussão sobre o alcance do foro. Luiz Roberto Barroso, do STF, defendeu limitá-lo a crimes cometidos no mandato e relacionados ao cargo. A sessão será retomada hoje.
E a ala do PSDB articula a saída do governo antes de julgamento da chapa Dilma Temer. O grupo de deputados federais do PSDB articula o desembarque do governo na terça-feira, acima do muro. O pessoal quer sair de muro, né? Primeiro dia do julgamento da chapa Dilma Temer, que será dia 6 agora. A proposta lá pelo TSE. A proposta dos cabeças pretas, a ala mais jovem da bancada, conta com o apoio de parlamentares experientes que avaliam não haver mais condição de legenda sustentar o presidente Temer. Olha que deu o impeachment, não? Que coisa, não? A ideia é que o partido nem espere a decisão do TSE para sair do muro, isto é, para romper o governo Temer. Está demorando, né? Está difícil esse parto, né, Tonelli? Está difícil. Fachin mantém depoimento de Temer. O ministro Edson Fachin, do STF, negou o pedido de defesa de Michel Temer e manteve autorização à Polícia Federal para colher depoimento do senhor presidente. Um abraço aí para o Guma Castellucci, que também entrou na nossa página. Uma foto que é de um atentado de Cabo. É impressionante essa foto aqui. Um senhor no chão, outros mortos, fogo para todo lado, fumaça para todo lado. Atentado mata 90 pessoas em Cabul. A explosão de um caminhão-bomba matou 90 pessoas e deixou cerca de 400 feridos ontem em Cabul, capital do Afeganistão. O atentado ocorreu às 8h30 hora local, 1h30 hora de Brasília, perto de embaixadas, danificando representações da França, Alemanha, Japão, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Índia e Bulgária. Ninguém assumiu o ataque. Que coisa impressionante o que acontece nesses países. 13h50. Banco Central reduz para 10,5% a Selic, indica ritmo menor de corte. Citado em delação, vai dirigir o Fundo de Garantia, o Fundo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Está aí os aliados de Temer, todos aí, muitos deles delatados, complicados com a justiça e circulando impunemente em Brasília. 13h51, Teatro Municipal de São Paulo deve 1.600.000 a estrangeiros. Com a dívida total de 14 milhões, o Teatro Municipal de São Paulo deixou de pagar 1.600.000 a 14 artistas internacionais que se apresentaram em 2016. A Prefeitura afirma que a prioridade é honrar compromissos para manter o teatro em funcionamento. São as principais manchetes da primeira página do jornal Estado de São Paulo. E nós vamos direto a Brasília. Tem uma operação aí da Polícia Federal desmantelando uma quadrilha que atuava na internet. Com a Polícia Federal, a operação denominada Cracker tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes cometidas pela internet. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, 6 de condução coercitiva e 3 de prisões preventivas no Tocantins, nas cidades de Araguaína, Praia Norte e Augustinópolis, além do estado do Maranhão. O delegado da Polícia Federal, Orlando Neves, explicou como agia o grupo criminoso, que tinha como foco sites de compras. A partir de uma denúncia anônima de um terceiro, que informou a delegacia de que havia comprado um celular de uma loja virtual e esse celular não havia chegado à sua casa, mas sim numa casa de alguém aqui em Araguaína. Ele também informou que os dados bancários delas haviam sido utilizados de forma indevida. A gente entrou em contato com os Correios e percebeu que em algumas residências aqui em Araguaína estava havendo entrega muito volumosa de aparelhos celulares. Ainda segundo a PF, foram 6 meses de investigações. As prisões preventivas foram em desfavor de Tarles dos Santos, Willismar da Silva e Adiel Miranda, expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguaína. Os suspeitos vão agora responder criminalmente após o fim das investigações, destacou Alan Reis, delegado da Polícia Federal. Eles vão responder pelo crime de furto qualificado, se eventualmente a gente identificar que houve invasão de contas bancárias e houve a subtração dos valores dos seus respectivos titulares.
vão responder pelo crime de estelionato e por invasão de dispositivo móvel, de acordo com a lei Carolina Dickmann. A Polícia Federal segue investigando o caso. De Palmas, Isabel Cristina. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 53 minutos. Algumas notícias, manchetes aí do jornal A Bigorna. Congresso derruba veto e permite nova regra sobre cobrança do ISS. Marco Aurélio será o relator do caso de Aécio Neves no STF. E moradores impedem fechamento de acesso ao bairro de São Manuel por rodovia e polícia é acionada. São algumas das manchetes do jornal A Bigorna e jornal O Victoriano. Fala também do dia de Corpus Christi, que será um dia de Corpus Christi dia 15 de junho, o próximo vai ser feriado, é uma quinta-feira, como sempre, a Corpus Christi sempre é de quinta-feira, né? Vai ser o Corpus Christi Solidário, tá ok. Vai ter doações, né? Desde 2013, 6 paróquias da cidade se unem numa campanha para arrecadar produtos em favor de pessoas carentes. As doações desejadas já podem ser entregues nas secretarias paroquiais ou antes das missas nas várias igrejas. E as igrejas são Nossa Senhora das Dores, São Benedito, São Pedro Apóstolo, Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu e São José. Ok, uma boa iniciativa. E haverá missa solene campal em frente a Nossa Senhora das Dores às 4 horas da tarde. Esta matéria está no jornal O Victoriano. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma olhadinha nas manchetes do site UOL. A gente agradece a todos os amigos que acessaram as nossas páginas aí da internet e aqueles que compartilharam, como o Giba, que compartilhou também. Aécio ajudou a montar conselho que irá julgá-lo. O Conselho de Ética foi montado com a ajuda de Aécio. O senador afastado Aécio Neves participou das discussões para a montagem do Conselho de Ética do Senado, que vai deliberar sobre o pedido do PSOL. PSOL rede, né, pela cassação de seu mandato. Seus colegas de partido foram escolhidos a dedo para ajudar a barrar o requerimento de cassação de Aécio lá no Senado, assim como fizeram os partidos com quem tem interlocução. Em outra frente, senadores investigados pela Lava Jato já falam em arrependimento por terem referendado a prisão de Delcídio do Amaral. Avaliam que isso deixou o STF à vontade para repetir a dose. Se agiram assim com o Delcídio, tem que agir assim também com a Aécio. Já foi pedida, na verdade, a prisão dele. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB Tocantins, disse que foi surpreendido com sua indicação para suplente no Conselho. Minha decisão será à luz dos fatos, não importa se é meu pai, minha mãe, se for um parente, pago a pena com ele. Está dizendo aí o tucano lá do Tocantins. A publicação por Aécio Neves de foto ao lado de colegas de partido em reunião na casa dele pegou os tucanos de surpresa. Ninguém imaginou que ele iria postar a imagem nas redes sociais. Ninguém quer ficar ao lado do homem mais, na foto. Aliás, o Hulk apagou todas as postagens com o Aécio e também com o Eduardo Cunha. Aí, né? Na verdade, a rede acaba servindo para vedar também todas essas articulações de bastidores. No comentário da foto, Aécio Neves diz que discutiram votações no Congresso e agenda política. Quem participou garante que o tema foi a situação dele no STF e a prisão de sua irmã, Andréia Neves. Que situação do Aécio Neves, hein? Quem diria? Esse homem, esse político, quase chegou a ser presidente do Brasil, hein? Faltaram 3 milhões de votos só, né? Que coisa, hein? Em que mãos nós teríamos, né? É uma coisa a pensar, né? Que não adianta dizer que todos são iguais, quer dizer, vamos comparar Dilma e a trajetória de Dilma, a trajetória de Aécio, depois à luz desses fatos que agora apareceram, né? Enquanto a Dilma, o que tem? Né? Tem as pedaladas, e daí? Pedaladas já são normais agora, após a sua queda, transformaram tudo, legalizaram tudo. O que mais? Cadê conta no exterior? Quem tem conta no exterior? Né? Dilma ou Aécio? Só comparar. Né? E aquelas pessoas que votaram, eu votei no Aécio vestido de amarelo, onde estão? Onde estão as camisetas? Né?
o fundo do guarda-roupa, ou devidamente descartada. Então é isso. E cada um vota de acordo com a sua consciência, mas a gente tem que fazer esses comentários, porque é isso, à luz dos fatos atuais agora, com uma delação implodiram a carreira do Aécio. Então tentando desgastar Dilma, desgastar Lula há 3 anos, né? Veja a diferença. São 13 horas e 58 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha nas últimas manchetes do site UOL. Conselho revisará CLT e reforma trabalhista para sugerir vetos a Temer. Foi um órgão criado, esse conselho, pelo próprio governo. O artigo do Sakamoto, Leonardo Sakamoto, o governo quer debater reforma só depois de aprová-la. Teria que aprovar ou discutir antes. PIB cresce no primeiro trimestre, mas tem 12º tombo do ano. Após divulgação, Temer comemora resultado no Twitter. Dilma pedirá anulação de depoimentos de delatores. Defesa da ex-presidente diz que inclusão extrapola o objeto das ações do PSDB, com relação ao processo que está lá no TSE. Brasil fica atrás de emergentes asiáticos, com relação ao PIB. Especialistas veem futuro de incerteza. Palocci deve fazer delação premiada e deve citar mais de 20 empresas em delação premiada. Vamos ver o que vai acontecer. Jânio de Freitas, novo ministro da Justiça, é deplorável e patético. Jânio foi fundo no seu artigo, hein? As primeiras declarações dele realmente assustaram, né? Novo FIES prevê dívida fixa e fim do prazo de carência para pagar. Tá aí, estudantada. Olha aí, ó. Novo FIES, o FIES do Temer, prevê dívida fixa e fim do prazo de carência para pagar. Tá aí. Copa do Brasil depende só da Chapecoense para virar uma mini Libertadores. Tem Chapecoense e Cruzeiro hoje. São algumas das informações que nós temos para você. Após prisão de irmã, operador de Cunha acena com delação premiada. Ele não aguenta mais isso, disse. Ele vai delatar, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Tem que abrir a caixa de ferramenta mesmo, explicar tudo de legal que fizeram, né? Eu acho que é por aí, se é para passar o Brasil a limpo, é para passar de fato em todos os sentidos. Empresário preso pagou 12,5 milhões de reais em propina a grupo de Sérgio Cabral, diz Ministério Público Federal. São as notícias que nós temos aqui do site UOL. Tem mais ainda, mas o horário já estourou. Um abraço para a Ana Carla Souza Vieira, que entrou também na nossa página. Um abraço para você, Ana Carla. Vamos então, terminando o programa de hoje, a programação da cidadania continua. Vamos agora para a História Hoje. Hoje, eu não sabia, hoje é Dia Mundial da Criança, é uma data de 67 anos atrás. Um abraço a todos e até amanhã com mais informações aqui na Cidadania FM. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 1º de junho, Dia Mundial da Criança. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países da Europa e do Oriente Médio entraram em crise. Assim como a economia, a vida de idosos e crianças padecia de cuidados especiais. Foi então que, em 1950, a Federação Democrática Internacional das Mulheres propôs à ONU, Organização das Nações Unidas, que fosse criado um dia dedicado às crianças de todo o mundo. Um dia para reflexão sobre os direitos da criançada. É na infância que as janelas da alma se abrem para o novo e o lúdico semeia o futuro. É na infância que os sonhos se alvoroçam em brincadeiras mil e que o amor floresce como flor a desabrochar na primavera. É na infância que o olhar se reflete em doces esperanças. Parafraseando Nicolas Berg, a camada mais fértil da vida é a infância. E esta camada é expressa na poesia de Ruth Rocha. Criança tem que ter nome. Criança tem que ter lar. Ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar. Tio, eu moro na rua. Tô com frio. Me dá seu casaco? Tio, me dá comida. Estou com fome. Entre o mundo ideal
que assegura direitos ao mundo real. E os números diariamente mostram essa dura e terrível realidade. Pesquisas e estatísticas revelam que muito ainda precisa ser feito para que possamos oferecer melhores condições às crianças. Sim, é preciso acabar imediatamente com o trabalho infantil, reverter o quadro dos que crescem e se desenvolvem em extrema pobreza. Sim, é preciso investir na educação de base e mudar uma cultura de abusos sexuais, porque ser criança é um direito. E toda criança tem o direito de ser acolhida, de brincar e ser feliz. Toda criança tem direito à vida e à liberdade. Toda criança tem direito a ser criança. Muito mais do que uma questão de idade, ser criança é uma questão de ser. Por isso, no Dia Mundial da Criança, é preciso resgatar a criança que vive em cada um de nós, que não se prende a preconceitos, que não julga, que não oprime. História hoje. Pesquisa e texto Solimar Luz. Edição Patrícia Leite. Belo texto aí da EBC. Um abraço para vocês. Hoje é Dia Mundial da Criança. Até amanhã. Apresentação José Carlos Andrade.